Ah, eu tô gordo, mas tô saudável. Tudo feito para dificultar. O empresário hoje vive sob uma pressão política, uma pressão financeira, uma pressão comercial. Come qualquer coisa, apela para o cigarro, uso de álcool. O que seria o momento de alerta para o empresário hoje? Há uma tendência de você voltar aos velhos hábitos. Cara, tu é uma bomba relógio. A gente não consegue permanecer sempre no alto nível. Uma hora a conta chega. Uma doença que é a mãe de todas essas é a obesidade. Nossa. A tua vida, a tua saúde é mais importante que o teu negócio. Hoje a gente vai falar algo que as pessoas só lembram quando dá problema. Empreendedores constroem empresas, lidam com pressão, tomam decisões todos os dias e muitas vezes ignoram o próprio corpo. Né, meu amigo? A verdade é simples. O coração aguenta muita coisa, mas ele também cobra a conta. Para falar sobre isso, hoje a gente recebe aqui Dr. Cláudio Ferreira. Eu vou ler porque a apresentação do homem é forte. Cardiologista, especialista em eletrofisiologia. Aqui quase enrola a língua. A área da medicina que estuda e trata arritmias cardíacas. Cofundador da Clínica Ritmo Chapecó, coordenador de serviços de eletrofisiologia da Unimed Chapecó, do Hospital Regional São Paulo, também em Xanxerê. Hoje vamos entender como o estresse impacta no coração, quais são os sinais que o corpo dá antes de ter um problema e o que todo empreendedor deveria fazer para cuidar da própria saúde. Seja muito bem-vindo, meu amigo Cláudio. Dá boa noite, dá boa tarde, dá o que tu quiser para a galera aí. Boa noite, então. Agradecer o convite aí do amigo Holliston para prazer é participar meu. do grandioso podcast, Aí, aqui, que poder beleza. dar a minha contribuição aí para o pessoal que ouve e curte esse podcast. Bah, massa demais. E espero que a gente possa ir num bate-papo aí bem tranquilo e informal, poder trazer informação, conhecimento que faça diferença aí na vida das pessoas que ouvirem. Olha, rapaz, eu tenho muita pergunta, mas eu tenho um script aqui que eu vou deixar de lado para nós trocar uma ideia de amigo para amigo. Nós somos amigos, né, Cláudio? Com certeza. A Cláudia é uma pessoa que eu conheci na academia e olha só, essa academia são pessoas diferenciadas, né, cara? É verdade, boa a nossa demais. turma ali é muito boa, né? É boa demais. Eu falo que a gente acaba construindo amizades, né? Uhum. Uma parceria, é um network massa, né, cara? Mas, Cláudio, primeira coisa, as pessoas querem conhecer, né? Eu sei que tu deve estar cansado de contar a sua história, mas assim, quem é você, meu amigo? Para as pessoas saberem, já te apresentei o currículo. Se eu fosse falar o currículo dele, nós ia ficar umas 3 horas lendo graduação e doutorado e graduação. Mas assim, conta um pouquinho sua história pra gente. Claro. Da onde você é? O que é o Cláudio? Então, eu sou de uma família simples, lá do interior do Rio Grande do Sul, na fronteira, lá perto da Argentina, São Luís Gonzaga. Aí, meu pai acabou mudando para Passo Fundo, vivi ali o meu tempo de ensino médio em Passo Fundo. 17 anos fui para Santa Maria fazer minha faculdade, né? Comecei a faculdade de medicina na UFSM lá aos 17 anos. Me formei com 23. Acabei vindo para Chapecó por uma questão do destino, uma oportunidade ali apareceu, vim, fiquei um tempinho aqui, fazer um pé de meia recém-formado ali, precisando né, organizar a questão financeira, para depois ir para as residências, para as especializações, onde eu voltei para Porto Alegre, fiquei lá 5 anos fazendo especialização, me formei na parte de cardiologia, depois da cardiologia fiz subespecialização na área de arritmias, Sim. que é uma área que, como o meu intuito era voltar a Chapecó e não existia serviço de arritmia aqui no oeste de Santa Catarina, o pessoal Um empreendedor dentro de você já viu o mercado. Já viu. O pessoal daqui dessa região toda do oeste catarinense, quando precisava um atendimento na área de arritmia, marca-passo, tinha que se deslocar para Passo Fundo ou ir para capitais, né? Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis. Então eu estava terminando cardiologia lá, louco de vontade para vir trabalhar, mas eu pensei, não, vou ficar mais uns anos aqui para fazer essa área e abrir uma coisa diferente em Chapecó. Massa demais. Aí quando eu me formei em arritmia, vim para Chapecó, já com a negociação com o Hospital Unimed para montar o primeiro centro de arritmia, eletrofisiologia cardíaca aqui em Chapecó. Montamos em 2009 e aí começamos a prestar serviço nessa área, fazendo procedimentos de ablação por catéter, que é um procedimento que a gente, através de um cateterismo, trata as arritmias, implante de marca-passo, desfibrilador e tal. A parte, como é que tu falou um dia para nós lá na chácara, é a parte elétrica do negócio. Porque o coração, a gente fala de coração, todo mundo pensa em infarto, né? Exato, ia chegar nesse infarto.
Mas coração é muito mais complexo. O coração é um órgão, assim, que só de uma maneira simples, a gente pode dividir em 3 grandes áreas. A parte mecânica, a parte elétrica e a parte hidráulica, né? Para simular como se É fosse um muito motor. legal isso, cara. Aham. Então, infarto é quando tu tem um problema no encanamento do coração, que vai entupindo ali e tal. E aí existe um Sistema especialista que trabalha com isso, que é o hemodinamicista. Ele entra com os catéteres lá dentro, faz o cateterismo, desentope veia, bota as molinhas, os stents, né? Tem o outro especialista que vai lidar na parte mecânica, que é o cirurgião cardíaco. Ele abre o peito, troca a válvula, troca a peça e tal. É Massa. uma outra área. E a minha área é a parte elétrica. Eu entro também dentro do coração por catéteres e mexo nos circuitos elétricos, que é o que comanda o ritmo do coração. Então, quando a pessoa tem um ataque arritmia, que o coração dispara, dá um ataque cardíaco, batimento Aí vai tá a um 200, é um curto-circuito elétrico. E aí esses curtos-circuitos têm cura, a gente entrando lá dentro, mapeando o circuito e corrigindo ele. Então, Que essa que é a doido. minha área dentro da cardiologia. Ah, rapaz, quando tu me explicou isso aquela vez, bom, não foi só pra mim, né? Foi geral na mesa, assim, todo mundo em silêncio, escutando. Eu sei que todo mundo ficou, caraca, ninguém pensava de ser forte. Eu pensava, coração é coração. Ah, o cardiologista que cuida do coração. Mas existe o cardiologista especialista em cada área. Também, assim, eu sou cardiologista, geral, Sim, né? Que é a geralzão. minha base de formação. Depois eu fiz essa sub-área. Então eu acabo atuando nas duas frentes, né? Eu faço cardio geral, eu atendo paciente que tem pressão alta, que tem colesterol alto, que quer fazer prevenção e tal, mas eu atendo daí especificamente, além da cardiologia geral, essa área da arritmia, Certo. que foi o motivo do meu retorno a Chapecó, para montar o centro aqui no Unimed Chapecó, e 3 anos depois, um centro que a gente montou ali no Hospital São Paulo, em Xanxerê. Por que Xanxerê? Porque na época, e até agora, foi ano passado, 2 anos que abriu o Centro de Cardiologia SUS no Hospital Regional aqui de Chapecó. Até há 2, 3 anos atrás, toda a referência de SUS, os pacientes do sistema público de saúde, Xanxerê, que foi onde montou o primeiro serviço regional. Foi você que levou... Não, o serviço de cardio geral se montou lá alguns anos antes de eu voltar. Mas não tinha a parte de arritmia. Eles tinham cateterismo, as outras áreas, e a área de arritmia não tinha. E aí eu montei a parte de arritmia lá para atender os pacientes do sistema público. E alguns convênios que a Unimed não atende. Né? Aqui na Unimed a gente atende os pacientes do Unimed, e lá em Xanxerê a gente conseguia atender os pacientes do sistema público e outros convênios. Caraca, que legal. Não, hoje quando eu postei no meu Instagram que eu ia te entrevistar, uma galera, cara, tu vai entrevistar esse cara é famoso. Eu falei, rapaz, tô com um homem aí, não tô sabendo. Que legal, Cláudio. Mas assim, eu sei que tu contou rapidamente, mas eu sou apaixonado por história, cara. Eu queria saber assim, como assim medicina? Eu sei que você foi rápido, contou que foi cursar medicina com 17 anos. Primeiro tu era inteligente então, né, cara? Eu poderia tentar 1000 vezes, não ia dar certo. Mas por que medicina? Tem alguém na família? É da família? Não, cara, não é de família. Eu sou o primeiro médico da família. Daí, a partir de mim, começou uma sequência de médicos. Né? Minha irmã agora se formou em medicina, está fazendo ginecologia e obstetrícia. A minha filha mais velha entrou na faculdade agora, né? Tá com 17, foi para Curitiba estudar. Mas eu sou o primeiro, assim. Mas o interesse foi uma coisa de curiosidade, assim, né? De conhecer o corpo humano, gostava muito da biologia. Quando estudava biologia, ficava naquela curiosidade. E foi um negócio meio assim, né? Vou estudar alguma coisa, eu gosto disso, tenho interesse, mas não tinha nem noção do que era, assim. Imagina, com 17 anos, o que você sabe da vida com 17 anos, né? Foi um pouco de sorte, de orientação de Deus, assim, porque eu não tinha noção da vida com 17 anos, era totalmente imaturo. Eu achei que o seu pai talvez fosse da área, alguém nada. O pai até, quando eu falei que ia fazer medicina, ele achou gozado, assim, medicina. Medicina? Você? Você, ele falou, o pai fala assim, ele até deu risada quando eu falei para ele. E fui meio por sorte, né, aquelas coisas osmose. Que Deus direcionou e fui. Que legal, rapaz. Eu não tinha nem noção do que eu ia fazer. Não, e o legal de tudo, que hoje, assim, hoje eu sou seu paciente, né? E eu falando hoje, tá, com a galera, que você não é um médico normal, tu é um médico que realmente ama a profissão. Porque a gente vai, às vezes, como qualquer profissional do mercado existe, né? Você vai que aquela pessoa está ali para fazer o trabalho rapidinho e te despachar. Mas você é uma pessoa muito interessada. E hoje a pessoa que falou para mim, que até comentou comigo, rapaz, tu vai entrevistar ele é o cardiologista do meu sogro. Ele disse, cara, que pessoa incrível. Então, assim, realmente tu percebe que por mais que você não escolheu essa profissão, a profissão te escolheu, vamos falar assim, mas você tem um prazer diferente, né, quando você trabalha, né, cara? Você demonstra isso. Isso é o sentimento que você tem, ou estou errado? Não, com certeza, mas é aquilo que eu te falei, né? Depois, ao decorrer da faculdade e tal,
foi uma coisa que cada vez mais eu vi que eu tinha feito a escolha certa, Que né? massa, Porque cara. sabe aquela coisa que você estuda e te dá prazer de estudar e aí tu quer Isso. saber mais? Porque não é uma Uhum. coisa assim, eu tenho que estudar isso para passar na prova. Não, é um conhecimento prazeroso e você quer cada vez conhecer mais do negócio, né? E depois na cardiologia mais ainda, assim, e na área da arritmia mais ainda, porque é uma área que a gente tem uma resolutividade muito grande. Eu estava fazendo algum tempo atrás uma contabilidade assim um inventário da nossa quantidade de cirurgias feitas até Uhum. hoje, desde que a gente começou aqui em 2009. A gente tem mais ou menos estamos chegando em 2.000 casos aqui na Unimed Chapecó. Xanxerê a gente tem 2.500 casos, mais ou menos, de cirurgias. E tu vê que esses quase 5.000 pacientes, a grande maioria curados dos seus problemas, né? Capaz, que Então é uma área legal. que te dá essa satisfação de tu ver o cara que vivia no pronto-socorro, Soluciona o problema. crise, taquicardia e tal, e o paciente, hoje eles vêm consultar, fazer check-up, dizer assim, nunca mais tive aquelas crises, o cara bem, sabe? Então é uma coisa que te dá É. satisfação, né? Então, dei muita sorte de escolher a Realmente área. uma sorte, mas uma direção de Deus, na verdade, É, de encontrar. Porque muitas vezes tu vê gente se formando, porque às vezes é um incentivo, um empurro de alguém, né? E acaba não tendo essa paixão, o amor pelo negócio. Você falando e eu me vendo no meu negócio também. Eu amo fazer o que eu faço. Isso é importante, né? Às vezes eu vejo que muito empreendedor, porque você é um médico empreendedor. Pô, tu veio aqui, tu viu. Cara, isso foi incrível que tu falou. Não sei se tu uhum. percebeu, foi pensado essa conversa, mas você veio aqui como um médico fazendo residência Quando a geral, primeira vez que eu vim para cá, eu vim como recém-formado, clínico geral, né? e aí olhou o mercado, viu o mercado. Isso é empreendedorismo, cara. Isso é empreendedorismo nato, na verdade, né? É, Enxergar um mercado, né? essa é uma questão que não ensina na faculdade, sabe? Tu É. enxergar mercado, ver oportunidades, saber aonde focar e tal, é uma coisa que é Tu sai da... desempregado. É, exatamente. A faculdade de medicina tem essa falha, assim, ela ensina tu a questão técnica, mas não tem uma cadeira no curso de medicina para ensinar você a fazer uma gestão de uma empresa. E muitos médicos têm os seus consultórios, suas clínicas, que são Uhum. empresas, e aí acaba tendo que buscar ajuda, né? Porque a gente vê, eu mesmo, quando comecei a minha primeira Hoje clínica lá tu em tem uma baita 2009, empresa. É. era uma coisa totalmente amadora, assim, né? Depois a gente foi ter uma gestão profissional, com gente profissional para Cada organizar setor. toda a estrutura e tal. Mas a gente sai da faculdade sem noção, né? Dessa parte. Mas eu acho que não é só medicina, né? Eu acho que toda faculdade, no modo geral, ela não te ensina. Tu sai de lá um advogado. Tu sai com um diploma É. e faz a prova da OAB. Mas tu não é um empresário. Depois, como que eu vou captar clientes? Eu acho que isso é uma falha do sistema de educação. Não E sei aí se só vai muito brasileiro, mas. assim, da personalidade de cada um, né? Tem Isso. gente que tem essa vocação empreendedora e tem gente que não. Eu quero trabalhar, ter um emprego e ganhar o meu salário no fim do mês, tudo bem, Que né? não é errado. Não é de Que não cada é um, né? errado. É. Cada um busca onde fica mais confortável, assim, para desenvolver seu trabalho, né? Que massa, rapaz. Que legal saber um pouco da tua história. Eu sabia alguns pontos, né? Mas, assim, nos detalhes é muito diferente. Mas, e hoje, então, você pode dizer que você é uma pessoa extremamente feliz na área que atua, Certeza. realizado na área que Uhum. atua. Se tivesse um conselho para dizer para alguém que está cursando medicina, é uma área boa para entrar? É uma área, assim, que difícil, né? Então, dentro da cardiologia, a área de Uhum. arritmia é uma área um pouco mais complexa e que eu vejo que muitos colegas assim não se atêm muito ao estudo da arritmia, dada alguma complexidade. Uhum. Mas, né, tirando a dificuldade, é uma área muito boa de trabalhar. Que legal. Mas, moço, o nosso assunto principal hoje, né? Essa história, o nosso principal momento, mas a gente vai falar sobre saúde do empreendedor. E eu sei que esse é um tema, imagine só, empreender num Brasil, com todas as suas Complicado. complexidades. Cada dia é uma bomba, né? Não é que a gente mata um leão por dia, a gente mata uma jaula de leão por dia, né? E aí você vai para um lugar que realmente, assim, saúde. A gente trata, muitas vezes, os empresários, do modo geral, eu digo, a gente, como monta uma empresa, eu vejo isso por mim, a gente não olha para a saúde. Uhum. Você está olhando para aquele negócio e você tira o olho de tudo, porque é a criança, né? O Uhum. menino dos seus olhos é aquele negócio. E demanda de você. Como você monta uma empresa, normalmente você é eu presa, né? É É sozinho. verdade. Então você vai trabalhando, 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 e chega um momento que a saúde cobra. Até na abertura a gente falou sobre isso, que chega um momento que o coração cobra, que a saúde, Uhum. do modo geral, cobra. Hoje, você deve atender muitos empresários. Sim. Do modo geral, para a gente fazer uma abertura nesse tema, um tema, não vou dizer sensível, mas um tema
precisa de um cuidado especial, precisa de um olhar especial. O que você vê hoje o maior problema quando você vai tratar empresários, por exemplo? Aonde que está a maior dor? Um pouco disso que tu falou, né? Como a vida do empresário no Brasil é difícil, né? Cada dia é um imposto novo, é uma dificuldade burocrática a mais, é tudo feito para dificultar. E aí o cara tem que se desdobrar, né? Então, geralmente vai ter uma carga horária muito pesada, nível de estresse muito alto, sempre com um monte de problema para resolver, complexidade grande de fazer o negócio dar certo. O que acaba ficando de lado? Muitas vezes a saúde. Tu atende, principalmente o empresário, assim, que está num momento de ascensão no seu negócio e tal, que demanda muita energia, muito tempo. A gente vai ver problema, assim, o cara come qualquer coisa, né? Come do jeito que dá, na hora que dá. No tempo que sobra. Tempo que sobra, pouca atividade física, muitos, assim, sedentários ou faz alguma coisa no fim de semana quando tem um tempinho. Aqui, naturalmente, o cara começa a ganhar peso, começa a ficar obeso. Alguns com estresse alto apelam para o cigarro, abuso de álcool. Aí, com a consequência da obesidade, do ganho de peso, do sedentarismo, do estresse, começa a subir a pressão. Aí os níveis de colesterol começam a aumentar, triglicerídeo alto, alteração de glicose, pré-diabetes. E toda essa cascata junto vai culminar em doenças cardiovasculares. Certo. E aí o cara às vezes está com 45, 50 anos, infarto, uma artéria entupida, arritmia e uma série de consequências que acontece de uma forma até precoce, né? Um infarto com 45 anos, 50 anos é precoce. Muito A gente considera, dentro da cardiologia, doença cardiovascular, assim, infarto abaixo de 60 anos, precoce, né? Mas aí muito tem a ver com genética, mas tem muito a ver com o estilo de vida. Certo. Muitas pessoas acham que o que mais mata é o câncer, né? Esse tu ouve, o câncer mata muita gente. Mas eu queria que tu trouxesse esses dados que a gente conversou já algumas vezes. Hoje o que mais mata as pessoas, só para o povo entender. O que mais mata hoje quando fala de doença? Doença cardiovascular. Que aí a gente pode entender como a ponta do iceberg da doença cardiovascular, infarto e AVC. Né? O AVC, o derrame cerebral, ela é uma doença, é um desfecho final da doença cardiovascular, e o infarto do coração da mesma forma. Só para entender, assim, o pessoal que não é da área, o AVC isquêmico, o derrame cerebral, o AVC isquêmico e o infarto é como se fosse a mesma coisa, só o local diferente. Quando tu forma uma placa de gordura que forma um trombo e entope uma artéria que irriga o coração, é um infarto. Quando esse mesmo fenômeno de entupimento ocorrer numa artéria do cérebro, é o AVC isquêmico. O que leva a entupir uma artéria no coração ou no cérebro é a mesma coisa. São os fatores de risco cardiovascular. Pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo e estresse. Esses são os grandes fatores de risco cardiovascular. E aí tu vê por que Só faltou dizer, o que mais mata é empresário. Virar empresário. Rapaz, que coisa, cara. Isso são riscos cardiovasculares que vão fazer a pessoa ter, então, assim, ou um derrame ou um infarto. Isso, no final da conta. Que você está mostrando o que isso vai trazer. Tu acabou de falar antes, coisas que podem levar a isso, né? Claro, isso é uma história, assim, né? Tipo, às vezes as pessoas pensam assim, medir minha pressão tá alta, eu vou ter um infarto. Não. Cada fator de risco desses que pode levar ao entupimento da artéria, eles vão acontecendo ao longo de um tempo. Então, a pessoa que passa um tempo da vida exposta a algum ou a alguns desses fatores de risco, ela vai aumentando a probabilidade de desenvolvimento de doença na artéria de placas de entupimento. Certo. Num tempo de vida, né? Por isso que o cara não infarta com 30. Tu vai ter lá dos 20, dos 30 anos até os 40, tu vai passar décadas da vida com esses fatores alterados, um ou mais, quanto mais fatores, maior o risco, é uma multiplicação de risco, até que vai acontecer o evento, né? Então é um histórico. Então tu tem um tempo para agir nessa história, felizmente, né? Não é uma coisa assim, 5 anos de desregramento, o cara vai infartar? Geralmente não. Vai um pouco mais, 10 anos, 20 anos. E aí a tudo coisa depende vai da força que é o coração do... Depende um pouco da genética de cada um, da intensidade da exposição aos fatores de risco. Por exemplo, cada fator de risco desse tem uma escala. Tu pode ter uma pressão um pouquinho alta, tu pode ter uma pressão muito alta. Quanto maior a intensidade do fator, tu pode ter um colesterol um pouquinho alto, colesterol muito alto. Quanto maior a intensidade do fator, vai precisar menos anos de exposição para acontecer o dano. Certo. Mas aí tu tem esse tempo para atuar.
Então, quando a gente atende o pessoal aí da área empresarial, que chega assim, numa fase conturbada da vida, estresse alto, alimentação ruim, sedentário e Se tal. fosse botar numa escala, o que mais causa? Não sei se isso é uma pergunta que caberia. Uhum. Por exemplo, você falou agora do estresse, dorme pouco, tarará, tarará. Se fosse colocar numa escala hoje, Cláudio, assim, qual que é o mais agravante? Você vê das coisas que as pessoas fazem, não vou dizer buscando um infarto, Uhum. mas no caminho de ter um problema do coração. Entende? Eu vou te dizer assim, ó, esses fatores de risco que eu citei, que são os 5 grandes fatores, a pressão alta, colesterol alto, diabetes, o tabagismo e uma predisposição familiar, esses 5 fatores eles têm um peso equivalente. O diabetes é mais, o cigarro é mais, a pressão eles são meio que equivalentes. Aí vai depender da intensidade de cada um. Agora, se a gente analisar falando em estilo de vida, eu sempre digo uma doença que é a mãe de todas essas é a obesidade. Nossa, chegou não. É a obesidade. Porque assim, a obesidade tende a levar para um diabetes. A obesidade tende a aumentar o colesterol e o triglicerídeo. A obesidade tende a causar hipertensão. E aí, consequentemente, o cara que tem a obesidade e o sedentarismo, ele vai desenvolver um grande risco de desenvolver tudo isso junto, e aí vai culminar em doença entendi. Então, a cardiovascular. mãe do problema, vamos pensar, a maior mãe desses problemas todos... Num perfil de paciente ali, sim, a pode ser obesidade. Aí tu vai dizer, não, mas tem o paciente magro que infartou. Claro, tu pode ter diabetes ser magro, por uma questão de alimentação, de genética. Tu pode ser magro e fumar 2 maços de cigarro por dia e infartar porque o cigarro formou placa e entupiu. Mas, de uma maneira geral, assim, né? Falando de um perfil, de um estilo de vida, assim, sedentário, má alimentação e tal, a gente vê muito esse perfil de paciente que vai para uma obesidade e aí desenvolve todos esses fatores de risco e acaba tendo o seu problema cardiovascular. Rapaz, e como que é imperceptível muitas vezes, as pessoas não veem isso. Quer ver um exemplo? Um tio meu, ele tinha uma época 180 quilos. E quer ver? Eu acho que aqui é um assunto para você dar uma falada como médico, para esse povo entender. Eu tô gordo, mas tô saudável. Não sei se você escuta isso. Eu fiz os meus exames, colesterol tá top, diabetes nem existe no meu corpo, começa a relacionar todos aqueles 5 que tu acabou de falar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Como que explica isso? O paciente pode ter uma genética favorável para não ter diabetes, para não ter esses fatores, e apesar da obesidade, que é um gatilho para desencadear tudo isso, até uma certa idade ele indo bem, né? Daí o cara vai lá, faz o seu check-up, tá obeso, tá sedentário, mas tá tudo bem. Mas daí eu sempre digo para eles assim, ainda tá bem, vamos ver o ano que vem, ainda tá bem, ainda tá bem. Aí uma hora vira a chave, e aí começa. Então, com o envelhecimento do corpo, passando anos e anos assim, desregrado, uma hora a conta chega. Só que às vezes demora, né? Pessoas que têm uma genética mais predisposta à doença, essa conta chega cedo. Às vezes vai chegar lá com 50, 60 anos. Entendi. Mas é certo que vem. Não é saudável, né? Tu tem um estilo de vida com uma alimentação, com sedentarismo e com obesidade. Olha só, e esse meu tio é exatamente isso. Eu me lembro que na época ele falava, eu tenho uma saúde de ferro. E hoje é triste, mas hoje ele sofre demais com a diabetes terrível, quase perca da visão e entre outros fatores, né? Então você acha hoje assim, a obesidade realmente seria o nosso pior problema hoje quando você fala da linha empresarial, é o que tu vê hoje. Porque a gente pode até não dizer diretamente obesidade, porque daí vai restringir a um grupo menor de pessoas, sim, mas assim, esse hábito de vida desregrado, de má alimentação, sedentarismo, estresse alto e às vezes o cara tem o sobrepeso, vamos dizer, não é obeso. Isso que eu ia te perguntar, o que seria uma obesidade? Tem graus, tecnicamente, a obesidade é quando o índice de massa corpórea excede a 30, né? Aquela cálculozinho que tu faz de peso por altura quadrado acima de 30 é obesidade. Mas tem pacientes que não vai chegar no IMC de 30, está no IMC de 27, 28, tem um sobrepeso, de 25 a 30 é sobrepeso, mas que pode já, em função de predisposição genética e hábitos, já está com um problemado, né? Entendi. Então, mais a gente pode entender esse estilo de vida, assim, descontrolado, de má alimentação, sedentarismo e péssima qualidade de sono, nível de estresse alto. É um equilíbrio de todas as coisas. Péssima qualidade de sono é estresse alto.
mais ou Uma menos. coisa puxa a Puxa a outra. outra. Né? E aí tu para e pensa, Cláudio, um empresário hoje vive sob uma pressão política, uma pressão financeira, uma pressão comercial, Uhum. porque é uma balança, é uma pirâmide, né, cara? O negócio não depende, você acabou de falar que sai da faculdade sem saber fazer nada. E a verdade é isso, só sabe ser médico. Sabe fazer tua parte técnica, né? Mas não sabe o entende do empresarial. negócio. E tu entra no empresarial, tu encontra um mundo cheio de todos os dias de novidades, né? Para não falar outra coisa. A vontade era, né, já começar a xingar político. Mas vamos tentar nos conter, né? Vão te cancelar, né? Vamos me cancelar, né? Do jeito que as coisas estão, acho que nem tanto. Mas olha só, cara. Então, beleza, a gente está falando para empresários, muitos que acompanham aqui são empresários, e assim, muitos que acompanham aqui são amigos da gente, são pessoas próximas da gente, que eu vejo hoje, assim, que realmente a saúde, eu vejo por mim, cara. Eu falo pra galera que o maior exemplo sou eu. Eu tenho umas fotos que eu chegar a mostrar, vamos botar umas fotos de eu explodindo aí, pode botar na edição pra galera ver. Esse sou eu trabalhando feito um louco, sem olhar para nada, viajando feito um doido, né, cara? Direto. E realmente, assim, a saúde não é que ela fique em segundo plano. Quem dera que ela ficasse em segundo plano. Mas hoje, eu não sei para o empresário, o que está em quinto, sexto, sétimo? Nem tem plano. Ela tá sem plano. Aí você apela. Aí você força muito. Não, mas é verdade, cara. Tem fases da vida que tu vê, e tu passou por isso. Tu pensava na tua saúde? Capaz. A saúde não era segundo, terceiro, era sem plano para a saúde. A saúde é na sorte, né? Até um determinado momento. E o teu caso é um caso muito bom para usar de exemplo, né? Já que tu puxou a tua história, bora, manda lá. Vamos usar a tua história. Não bate muito. Não, mas é legal. Pode falar, pode à vontade. Então, você estava falando, né? Há alguns anos atrás, tu pesava quantos quilos a mais? Eu pesava acho que o máximo que eu pesei foi 112 quilos. Detalhe, 1,76 m. É. Então, uma obesidade importante. Grau. O que tu fazia de atividade física nessa época? Nada, né? Comia, né? Pô, conta com atividade física? Não. Docinho, chocolate, não conta nada. E aí tu descontava teu estresse no quê? Doce. Doce. Incrível, cara. Eu já falei isso pra você. Mas assim, de tarde dava um BO aqui na empresa. Quase não dá BO, né? Imagina. Eu saía daqui, Cláudio, eu ia no mercadinho aqui do lado ou no posto de combustível, que hoje até farmácia virou problema pra gordo, né, cara? Virou tentação pra gordo, é. E eu saía daqui, eu comprava uma caixa de Ferrero Rocher, eu comia inteira. Pra compensar o estresse contigo. Pode continuar. E a linha raciocínio. E aí, naquele momento ali, do jeito que tu tava levando a vida, tu tava caminhando para aquilo que a gente falou no começo, né, da nossa conversa ali, né? E o que fez tu virar a chave? Eu fui consultar com um amigo seu. Não sei se você conhece, deve ser amigo próximo, né, conhecido. João Baroncelo, médico. Sim, amigo, paciente. Olha aí. E eu cheguei lá e ele botou a mão na minha barriga assim. Ele disse, parabéns, tu vai viver até uns 50. Desse jeito. Continue assim, tu vai morrer. Nessas palavras. E eu fiquei bravo, não, que velho louco. Que é isso, cara? Mas aquilo me fez mudar. Eu comecei na época, daquele peso que eu tava, eu comecei a caminhar e correr. E foi a minha primeira tentativa de emagrecer. Emagreci, que idade eu tu acho. tava? Tava, isso foi uns 10 anos, tava com uns 30. Isso que foi bom, né? Numa idade ainda, você estava jovem e tal. Toda a possibilidade de mudança de estilo de vida e saindo ileso, né? Porque ainda não tem tempo de exposição a fatores para já ter doença cardiovascular. Então, é um exemplo legal de virada de chave, assim, e entender o que estava fazendo de errado na questão da saúde a tempo de poder, né? Não é aqui que eu quero seguir. Uma mudança de rota. E aí, onde é que foi a principal... Você começou a fazer atividade física, caminhar? Exatamente, correr? rapaz. Eu acho que... Aí, na época, eu comecei a fazer atividade física, eu não conhecia muito de medicina. Não conhecia, porque acho que quando a gente é novo, eu falei antes no começo, a gente não se preocupa com nada, cara, a não ser trabalhar. Trabalhar. A gente não para pensar. Só que eu fui lá, porque uma vez eu tinha feito uma cirurgia no apêndice. E eu voltei a sentir umas dores, eu pensei, não, mas não pode ser apêndice, né? Não faz sentido. Eu já tirei esse negócio. E aí eu fui lá e eu tava com gordura no fígado. Então aquela dor que eu sentia, que parecia um apêndice, sabe? Me doía muito assim, e era gordura no fígado. E ele disse, não, teu problema tá aqui, ó.
Desde que ele me disse, tu vai morrer com 50 anos. Então, na época, eu não peguei dieta, não peguei nada, mas comecei a olhar muito para aquela dieta low carb, sabe? Uhum. Que eu gosto muito de carne. Uhum. Mas eu também não vou dizer que eu sou apaixonado, mas eu como. E aí eu comecei a cuidar, foi. E emagreci na época, eu acho que uns 20 quilos. Já faz uma baita diferença. Nossa, Nossa, muito. 20 quilos muda muito. Não, é outra vida. Outra É vida. outra vida. Só que foi muito difícil na época. Eu me lembro assim que era uma restrição alimentar que pra gente empresário, você já tá estressado durante o dia, já tá com um monte de coisa pra fazer. Mais uma restrição, Uhum. não sei se tu concorda comigo, mas Sim. rapaz, é muito tenso. Tu fica uma pilha de nervo absurda. Essa mudança de estilo de vida, assim, para te perder bastante peso quando tu tá num estágio de obesidade, é algo bem difícil. O que os estudos mostram, assim, de efetividade de recomendações nutricionais e de prescrição de atividade física para uma pessoa mudar o seu estilo de vida, perder e voltar a ter um peso normal e manter isso? 15% mais ou menos é a efetividade disso após 1 ou 2 anos. Então, aquela pessoa que chega no consultório, recebe uma recomendação, vai no nutricionista, plano alimentar, aí começa a atividade e tal. 1 ano, perdeu o peso, tá legal. Mais 1 ano, quanto por cento daquelas pessoas que iniciaram esse processo vão chegar e vão continuar a manter? Em torno de 15%. Apenas isso? Essa é a efetividade da mudança de estilo de vida só com recomendação e orientação. Porque há uma tendência de você voltar aos velhos hábitos, né? Você se controla, como tu falou, esforço para manter uma dieta e tal. E aí, com o tempo, tende a voltar. A não ser aquelas pessoas que são mais resilientes, com maior foco, conseguem manter, a maioria acaba retrocedendo. Então era uma luta muito difícil, essa luta assim contra a questão da obesidade até pouco tempo atrás. É isso que eu ia falar. Terrível, cara. Terrível. Terrível. As pessoas não entendem o que é. Eu entendo os gordinhos, mas também eu entendo que você evadiu nas horas, meu filho. Não é? Eu sou um ex-gordo. Então eu posso falar com propriedade, assim. Tem que ter uma decisão. Sim. Então eu preciso tomar uma decisão. Ah, não tenho tempo. Ah, meu Deus, é muito problema. Vai ser mais problema. Tá aqui, ó. Rapaz, quantas pessoas você já viu morrer? Sim. Pessoas novas, empresários novos, às vezes até ganham bom dinheiro. Mas na hora de desfrutar, o que adianta ganhar o mundo e gastar o mundo para recuperar uma saúde, né, cara? Sabe que muitas vezes no consultório a gente acaba fazendo um pouco de psicologia em cima disso, né? É bem comum, abordando esse ponto aí, porque o pessoal tá numa fase super produtiva da vida, focado na carreira e esquece mesmo a questão da saúde. E aí é um papel nosso, além de cuidar a questão técnica ali dos fatores de risco, fazer essa psicologia e o cara enxergar isso, né? Sim. Se eu não tirar 1 hora do meu dia para fazer um exercício, para investir na minha saúde, eu tô construindo um patrimônio, meu negócio está crescendo e tal, e na hora de desfrutar, eu não vou ter saúde para isso. Né? Então Rapaz, brabo. a gente tem que trabalhar essa psicologia também. O equilíbrio das coisas, né? Eu acho que são o equilíbrio. Então, a gente já falou, quero que você continue na parte da obesidade, sei que tem que puxar um gancho aqui, mas eu acho que vale a pena um negocinho antes. Você falou da parte de todos os problemas cardíacos que são hoje consequências de estresse, uma noite mal dormida, uma alimentação totalmente errada. Imagina, eu sou exemplo. E ali no posto pegava um salgadinho e um Ferrero Rocher e voltava a me estressar com tudo que tinha que me estressar. Então, realmente, isso são camadas, né? Que hoje não está mostrando no exame. O que você diria assim? O que seria o momento de alerta para um empresário hoje? Para um empreendedor, ou nem empresário, qualquer pessoa que esteja assistindo. O que seria esse alerta antes de chegar uma arritmia, antes de chegar um problema cardiovascular, antes de chegar um problema grave desse jeito? Cara, eu acho que assim, ó, não diria nem alerta, porque a doença cardiovascular, ela vai de uma forma assintomática durante um longo período da vida. A figura do iceberg, ela é bem pertinente, assim, com a questão cardiovascular. Tu enxerga aquela pontinha, né, que tá para fora da água. Rapaz, e tu tem uma montanha embaixo da água. Essa montanha é a fase da doença cardiovascular que ela é assintomática. Tu tá com várias alterações, as artérias estão adoecendo, formando placa, entupindo, tu não sente nada, tu leva uma vida normal, né? Então, tu tem que fazer prevenção. Você tem que fazer teu check-up periódico. Então, tem uma vida corrida, agitada, você acha que tem algumas coisas que estão fora do controle, procura
um cardiologista que vai te fazer exames de rotina, triar para saber se você tem fatores de risco. A partir dessa triagem, que tu só vai ver em exames porque tu não sente nada, vai poder já nortear algumas condutas, algumas diretrizes, né? Pode ser que não, pode ser que o cara tá corrido, estressado Sim. e faça o seu check-up e tá tudo bem, ele tá no peso legal, ele não tem nenhum fator de risco e ok, né? Sim. Mas tem que ter essa checagem. Se a gente tem o teu carro, cada 10 mil quilômetros, tu leva lá na agência, o carro não tem nada, tá andando, não tem um barulho, não tem nada, você leva na agência, passa todos os aparelhos, vê se tem algum problema, prevenção, porque tu não vai esperar o carro parar de andar para te levar na agência, né? Você vai fazer o periódico. O corpo é a mesma coisa, é uma máquina, né? Então, se tu não tá a cada tantos mil quilômetros checando, tu pode ser pego de surpresa. E o problema do corpo é que ele não estraga e dá para reformar muitas vezes, né? Às vezes não dá, né? Não dá Então, tempo. assim, a dica é fazer check-up preventivo, pelo menos uma vez por ano, a partir, assim, pessoas que têm mais propensão a risco, histórico familiar, sobrepeso, obesidade, ou é tabagista, já é hipertenso, esse cara, a partir dos 30 anos, começar a fazer o seu check-up anual. E todo mundo, a partir dos 40 anos, fazer o seu check-up cardiológico anual. Porque aí tu previne muita coisa. Porque quando tu não faz essa prevenção, às vezes tu vai ir na primeira vez no cardiologista com 50 anos, mas aí já tem muita coisa por trás que tu podia ter evitado. E aí tem coisa que não tem volta. Tu vai tratar, mas tu já vai uma estrada com sem um dano assim que podia ter sido evitado. Olha que legal, rapaz. Então a prevenção ainda é o melhor sempre, remédio. Né? E agora vem um assunto que eu gosto muito, é assim, a minha dificuldade. E eu creio que é a dificuldade de quase 100% dos habitantes da planeta Terra. Que médico buscar? Sabe por que eu te falo isso? Vou buscar um clínico geral. Ele vai lá e me pede glicose e triglicerídeo. Vou buscar um médico do esporte. Eu não faço nada, ele vai me meter hormônio e vai explodir ainda. Tô falando, né? Sim, Você pode abordar quando quiser. Sem medo também. Então, assim, o cardiologista. Rapaz, é uma área tão vasta, eu vou falar como cliente de vocês. É tão vasta a área de vocês, é tantos meios. Pensa, você falou coração, só no coração são 3. Vou colocar mais o geral, se fosse cada um ser só especialista disso, seria o geral e os 3. Então nós vamos falando de 4 possibilidades. Tu pega o nutricionista, tu pega no seu... O que eu busco? Eu tô hoje, não tô me sentindo bem. Beleza, o que eu faço? Quem que eu busco? Assim, ó, a gente aí tem que focar um pouco, né? Porque a medicina, como tu falou, é uma área muito ampla, o conhecimento é diverso e por isso que existem tantas especialidades, porque não tem como um médico dominar tanto conhecimento, tanta... Sim. Então a gente divide. Mas como a gente vinha falando de saúde cardiovascular, que é o que mais mata no mundo, então vamos começar por esse ponto, risco de infarto e AVC, é cardiologista, né? Então aí, independente, como eu te falei, eu tenho a minha área de atuação específica em arritmia, mas antes disso eu sou cardio geral, então a gente faz essa parte preventiva, né? Então é o cardiologista geral. Tu pede todos os exames que precisa. A gente geralmente não vai procurar um cardiologista de sub-área. Esse cardiologista de sub-área geralmente vai ser encaminhado do cardiologista geral quando ele vê a necessidade, né? Mas tu vai fazer o teu check-up, tua prevenção cardiovascular, um cardiologista. Mas e o câncer? Bom, daí vai ter as suas especificações, né? Você vai fazer prevenção de próstata no urologista, a partir dos 40, 50 anos, dependendo do perfil de risco. Tu vai ter o câncer coloretal, vai fazer colonoscopia. Então vai ter coisas assim. Mas a parte cardiovascular é o check-up anual com o cardiologista. E nesse check-up, cortando, pelo amor de Deus, desculpa, assim, nesse check-up, eu já descobriria outros possíveis problemas? Aí vai muito do perfil do médico, sabe? Tem algum médico que é mais focado na sua área de atuação e tem pessoas que acabam tendo uma visão um pouco mais abrangente e aí consegue ir além, né? Então, eu procuro fazer isso nessa consulta quando o foco é check-up, não ficar olhando só o coração, tentar olhar o todo. Então, eu vou ver assim, na tua faixa etária, tu tá na hora de fazer uma colonoscopia, tá na hora de ver tua próstata, tá na hora de você avaliar a questão digestiva e tudo mais, e dependendo do sintoma, a gente pode direcionar. Tem coisas que eu vou precisar o auxílio de um colega especialista de outra área, e tem coisas que a gente pode, com algum exame, descartar e não ter a necessidade de ficar indo num monte de médico, né? Então é uma coisa que
dentro dessa consulta de check-up a gente pode abordar, entendeu? Olha que legal. Então, o conselho para você é o seguinte: busca um check-up geral. Uhum. Começou a sentir, pô, tá gordinha, aquela camisa não serve mais, né? Eu tenho uma camisa, rapaz, que para mim é a camisa do desespero. Se eu colocar aquela camisa e os botões for difícil fechar ali, o bicho pegou. Pode enterrar que ali ele tem que fazer alguma coisa urgente, né? Então, assim, primeira coisa é buscar um check-up geral. Uhum. Fazer um geralzão, ver como é que tá todos os níveis de colesterol, isso, aquilo, hormônio, tararara, um monte de coisa. Mas você estava falando antes, um assunto muito interessante, que eu creio que hoje é o grande problema. É a obesidade. Uhum. Rapaz, um ex-obeso falando contigo é assim, e como tu falou, a gente não consegue permanecer sempre no alto nível. É difícil. É muito raro. A gente não é Tem atleta. que ter muito foco, né? A pessoa que consegue ter uma disciplina de seguir, tem, né? Consegue, mas é muito mental. E aí, voltando àquele assunto, né, que nós Sim. começamos antes, o que facilitou muito no manejo dessa Isso situação? que é, olha, presta atenção, galera. Essas medicações novas, né? Esses peptídeos que são agonistas de hormônios naturais que o nosso corpo produz, Uhum. mas que na obesidade começa a, vamos dizer assim, a falhar esses hormônios que acionam determinadas rotas do sistema digestivo, inclusive da questão mental em relação à fome, a controle de saciedade e tudo mais. E aí hoje a gente tem essas classes de medicamentos que ligam de volta os sensores que o obeso perdeu de saber o quanto de comida está suficiente para a tua nutrição e o que é excesso. O obeso não tem freio. Ele come e enquanto não sentir o estômago repleto, ele não para de comer, né? Tem aquela ânsia de comer. Porque Chega a ficar aqueles regurgitando. neurotransmissores que o corpo produz naturalmente, que quando tu comeu o suficiente já dá o aviso para o cérebro de o cérebro deu, estou saciado, não preciso mais. No obeso é como se não estivesse funcionando isso. E aí hoje tu tem medicamentos que repõem isso, que vai te voltar a ter o teu freio da comida, tu vai sentir saciedade com uma quantidade normal, sem comer o excesso, e não vai ficar sentindo aquela fome extra. Então facilitou muito o tratamento da obesidade. Hoje a gente pega aqueles pacientes que anos a gente ficava na luta, ia para dieta, emagrecia, engordava, controladinhos hoje com a medicação. Eu volto a falar para você assim, eu sou um cara que eu me considero muito focado. Eu já treino há 4 anos, com vocês ali na academia, mesmo treinando quase todo santo dia, agora faz mais ou menos uns 8, 9 meses atrás, rapaz, o ano 2025 pra gente aqui foi um dos piores anos, assim, de problemas, estresse. E ali eu fui um dia gravar um vídeo e foi aonde eu sentei para gravar um vídeo. Eu vi quando postaram no meu Instagram. Nosso marketing postou. Falei, que é isso? Eu vi que as camisas estavam apertadinhas e tal. Rapaz, ali de novo bateu um desespero. E eu fui me pesar e estava com 108 quilos de volta. Pense, há 10 anos eu fiz um esforço absurdo, perdi 20 quilos, e aí sempre essa gangorra. Então, assim, e eu me considero, Cláudio, um cara muito focado. Tu vê que eu gosto de treinar, eu vou lá e eu treino. Eu não tenho problema com isso, e na alimentação, quando eu estou regrado, eu consigo. Só que, moço, a dificuldade, o estresse que a gente fica numa dieta, as pessoas podem, o magro pode não entender nós gordos. Eu sei que não entende. Não é, cara. É uma luta constante contra a mente. Pensa, você já está envolvido com um monte de coisas, aí você tem que ter mais essa luta extra. É muito mental. mental. Onde a gente abandona. Sabe? Eu falo isso por experiência própria. É aonde nós abandonamos, é nessa pressão. Aí você vai fazer o quê? Chega um momento que eu prefiro comer essa coisa errada do que ficar essa pressão. Então eu vejo que isso me trouxe esse peptídeo, tu fala? Essas medicações assim que a gente chama agonistas, né, de GLP-1, agonista de glucagon. Que hoje seria os tirgepatida da vida, os monjaro da vida. Isso aí. Não queria fazer propaganda, mas é para o povo entender. E o meu médico passou isso, e eu fui falar contigo antes de tomar. Eu disse, não, vou falar com quem eu confio muito mais. Não que eu não confio no meu médico, porque ajuda, né? Mas você me disse exatamente isso. E as pessoas falam assim, eu quero que tu fala sobre isso. Tá fazendo monjaro, botando essas coisas para dentro, e a pessoa desse tamanho. O que é pior? Uma pessoa buscar um medicamento desse para conseguir uma solução, para conseguir uma ajuda, porque não emagrece sozinho também, ou a pessoa continuar obesa? É assim, aí tem duas situações. Uma coisa que, primeiro, um alerta, né? A gente vê muito o uso
sem orientação. Hoje em dia, com essa questão de compra fora do Brasil e tal, né? No Brasil, a medicação tem receita controlada, ela não é vendida em farmácias brasileiras, as medicações, sem a receita médica, justamente para que não haja esse uso desenfreado, porque tem o apelo estético. Às vezes tem uma pessoa que quer perder 4, 5 quilos para ter um ajuste para uma festa e daí quer usar uma medicação. Não tem indicação, e não é para isso que foi feito esse medicamento. Que interessante essa Esses visão, medicamentos eles foram estudados e aprovados nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil para tratamento de redução de risco cardiovascular. Então, quem que tem redução de risco cardiovascular? O obeso, que tem fator de risco. Então, nesse paciente, eu vou estar diminuindo o risco de um infarto no futuro, de um AVC, vou estar aumentando sobrevida, e os estudos mostram isso, né? A redução de risco cardiovascular. Então, é para paciente que tem determinados critérios de indicação, não é para um uso assim irrestrito. E esse uso também ele tem que ser orientado, porque existem efeitos colaterais, existem coisas paralelas que têm que estar sendo observadas, controle de determinados exames que pode começar a sofrer alterações em função de medicação e tudo mais. Então tem que ter orientação de um profissional que especialista trabalha que com isso, trabalha né? com isso. Então não esse é o alerta primeiro, né? Não ficar comprando de maneira aleatória e usando sem Meu tio recomendação. tomou, minha tia tomou, meu vizinho tomou, vou tomar. Porque aí tu pode ter, né, problemas secundários. Sim. Mas bem orientado no tratamento da obesidade para pacientes com risco cardiovascular, é uma grande ferramenta que a gente ganhou assim, né? A gente tem usado bastante dessas novas medicações associada ao que a gente já vinha usando antes, remédios para controle de colesterol, remédios para tratamento de diabetes, remédios para tratamento da pressão alta, às vezes remédios para uso para controle de estresse, para melhorar o sono. Então tem várias coisas dentro desse arsenal de combate aos fatores de risco da doença cardiovascular que vão fechar todo esse cerco para a gente tirar o cara do risco, né? Entendi. Você usa hoje como uma ferramenta para eliminar o problema cardiovascular, por exemplo. Isso. A pessoa está lá gordão, gordura visceral, que é o pior problema. Muito, né? Essa obesidade com gordura visceral, ela gera, é uma doença, que daí gera todas as outras doenças. Ela aciona um monte de gatilho hormonal que gera uma inflamação crônica no teu sistema circulatório, que começa a fazer depósito de gordura no fígado, esteatose, mexe no metabolismo do pâncreas, que regula o açúcar do sangue, daí vai gerar diabetes. Então, tudo isso vai desencadeando e a gente consegue hoje, com o arsenal de medicamentos, apoio de nutrição, apoio das academias, das atividades físicas, enfim, juntando todo um contexto, tirar o cara de uma situação de alto risco, né? Então, tem muito exemplo assim, de pessoas, pacientes que eu vi 5, 10 anos atrás, que é aqueles caras que a gente chegava no consultório, tu via os exames e falava, cara, tu é uma bomba relógio. Meu Jesus. Tu tá com os dias o tic-tac aí, uma hora vai explodir. E hoje a gente vê esses caras tudo certinho, regrado. Mas isso por quê? Dentro disso que eu te falei, né? Dentro desse tratamento, orientação. Medicamentos, mudança de hábito, usando conforme cada um precisa as ferramentas que a gente dispõe, tanto medicamentosa ou de profissionais aliados, né? O personal, o nutricionista e tudo mais, o psicólogo, às vezes o psiquiatra. Então a gente vai lançando mão de todo esse apoio para mudar a vida do cidadão. Né? Tu já tem bastante gente assim, que tu olha hoje... Muita gente que há um tempo atrás eu falava pro cara assim, cara, tem um bom relógio, e hoje o cara vem fazer o seu check-up anual, tudo certinho, alinhado, seus exames normais, fazendo seu exercício, com o peso adequado, com um sono melhor e tudo mais. Claro, o cara continua tendo seus estresses do dia a dia, mas ele aprende a administrar isso. Que interessante isso, cara. Aprende a administrar, mas quando você tem uma ajuda externa, rapaz, eu falo por mim, resumo, eu já eliminei 15 quilos, ganhei 5 quilos de massa magra, falar, esses peptídeos perde muito massa magra e etc e tal. Não é assim. Pra quem não treina, né? Olha que interessante, cara. Então, porque a pessoa até tem uns memes, né? Fica tipo aqueles bordoguinhos todo enrugado. Fica mesmo.
Para quem não treina, para quem não está em atividade. E eu falo para você assim, rapaz, hoje eu acordo 5 da manhã e só durmo 10 da noite porque tenho que dormir. Mas sabe, não tem uma... É inexplicável a energia. Inexplicável a energia, assim, enquanto isso... Porque a obesidade, ela te suga, rapaz. Tu nunca foi obeso na vida, acredito eu, né? Foi. Não é o teu perfil, mas assim, a obesidade, ela te arrebenta. E para nós, empresários, que a gente precisa sempre estar com a mente limpa, porque é o seguinte, moço, para resolver um grande estresse, tem que ter um grande controle de emoção. E você doente, vamos falar assim, tu acabou de falar, a maior doença é a obesidade. Você não consegue tomar a decisão certa. E uma outra coisa até a ressaltar é a questão da importância da atividade física nessa história toda, né? Eu ia falar agora isso. Independente, mesmo não fora do contexto de obesidade, né? Geral, desde o início da vida adulta e tudo mais. Atividade física, cara, é uma das coisas assim que se tu vai pesquisar em banco de dados de publicação científica na área da medicina, é difícil tu achar alguma coisa, alguma doença onde a atividade física não traga benefício. É impressionante, assim. Que legal isso. Depressão. Tem algum estudo que mostra que a atividade física melhora a depressão? Tem. Diabetes, muito. Hipertensão, melhora muito. Diminui o risco de infarto, muito. Diminui o AVC, muito. Demência, sim. E aí tu vai pesquisando. Muita coisa. Então, a atividade física, ela é um braço, assim, dentro de uma saúde global do indivíduo que é fundamental. Então, a partir do momento que tu tem essa noção e bota na tua rotina, e aí é uma coisa pessoal de cada um, né? Tem gente que odeia academia. Tipo assim, não, eu não vou na academia por nada, para mim é uma coisa maçante. Não. Beleza, mas tu tem que achar algo que tu goste de fazer, que seja prazeroso, e a atividade física vai fazer parte da tua rotina, mas tu tem que achar alguma coisa que tu gosta. De repente o cara gosta de correr, o outro gosta de pedalar, o outro gosta de uma luta, o outro gosta de jogar um esporte raquete, mas tu tem que fazer alguma coisa. Acha o que te traz prazer dentro de uma atividade física e tenha na sua rotina, né? Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa está num grau que ele acha que está com depressão, ansiedade, etc. Mas isso não é realidade. É porque ele está no sedentarismo. Cara, engraçado, parece que eu tenho muito exemplo meu, né? Mas realmente assim, rapaz, eu tava numa vibe, quando comecei na Vitalitar ali, até falei isso já pro Juliano, eu tava no pior momento, e eu vi uma postagem do Carlos Mogano, porque eu sou a pessoa que tem uma versão total à academia, assim, chega naquele movimento, então, né? Chega naquele lugar cheio de gente, sabe? Grande. Eu vou dizer que tu acho que é o cara mais assíduo da Vitalitar, falando, né? Essa que é a jogada. O que me fez mudar de pensamento? Eu vi ele postando um dia, o ambiente, eu gostei da foto que ele postou. E eu te ver como que é importante às vezes, a gente não vou postar nada da minha vida, eu não vou postar o treinando. Rapaz, foi uma postagem, pensa. Não sabia. Exatamente, foi uma postagem do Carlos, ele é nosso cliente, eu sigo ele no meu Instagram do Choque ali, olhei, Vitalitar, fui lá, no mesmo dia. Mandei mensagem, Carlos, o que tu me disse? Cara, é perfeito o lugar. Essa foi a resposta dele. Desde então, fazem 4 anos. Eu encontrei um ambiente onde eu me senti bem, cara. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa acaba criando uma aversão a alguma coisa, eu não gosto disso. Porque ele foi no lugar errado, no dia errado. Tá entendendo? Então, assim, buscar uma coisa legal, muito legal que tu falou isso. Busque uma coisa que você se identifique e busque um ambiente bom. Porque nós queremos estar num ambiente que a gente se sinta bem. É basicamente isso, né? E a atividade física, você diz que ela é uma das soluções melhores para qualquer tipo de problema. Para muita coisa. Então, tu ser sedentário, tu já abriu brecha para vários problemas, né? A gente não foi feito para ficar parado, o ser humano, o corpo humano não é feito para... Tem que ter movimento, né? Tem que ter atividade, tem que gastar energia. Então, isso é uma dica a mais, assim, né? Como tu falou antes, assim, qual a dica? Faça o check-up preventivo. Massa. Checa, periódico, uma vez por ano. Para não ser pego de surpresa. 2, faça uma atividade física. Ache alguma coisa que você goste de fazer e tem para opção você fazer hoje, né? com regularidade. Muita, né? E tem muita opção. Uma vez era o quê? Era academia e umas lutas que tinha por aí e acabou. Não, tem muita Hoje coisa. é pádel, é beach tênis, agora corrida, pelo amor de Deus. Eu falo que vocês que são mais apaixonados da corrida,
Isso aqui é onde tu vai, cara. Cidadezinha que você vai, tem galera que vai correr, né? Em grupo ou É sozinho. que a e tal. corrida é muito democrática, né? Tu precisa o quê para correr? Um tênis. É, eles começam assim, ó. Você precisa de um tênis, mas depois tu vai correr. Ah, você não uma meia. Aí você dá um calçado. Quando vê, o cara tá gastando o salário, uma brincadeira. Mas daí tu já tá indo para um nível mais Mais profissional, elevado, né, cara? Mas olha que interessante, a gente falou sobre saúde, né? A saúde do coração, saúde do corpo, falando da obesidade, que hoje você vê a cada 10 pessoas que você vê na rua, depois que tu dá uma emagrecida, tu começa a ver, né? É igualzinho quando tu compra um carro, só enxerga aquele carro. É bem isso. Quando você emagrece, parece que só vê gordo, né, cara? Aciona teu foco ali. Né? Exatamente. Rapaz, a cada 10 pessoas, umas 6 são gordas, são obesas. Isso é uma epidemia. É uma epidemia. E tu vê um país como Estados Unidos, né? Meu Jesus, daí tá indo longe. Os estados mais pobres, assim, região sul dos Estados Unidos, ali, aquela região de Nova Orleans e tal, é uma epidemia de obesos, cara. E aí tem muito a ver com isso, né? A alimentação que é mais barata geralmente engorda mais, né? O fast food, o carboidrato simples, o doce, a gordura, ela engorda mais. Então, infelizmente a gente vê nesse meio onde tem menos uma condição socioeconômica pior, uma tendência maior à obesidade, também por essa questão até de tipo de alimentação que a pessoa se expõe, né? Que é o que nós temos hoje, né? Tem uma frase, eu gosto daquele Baracar, não sei se você conhece, um doutor médico aí, ele fala o seguinte, descasque mais e desembrulhe menos. Não sei se você já ouviu falar. Faz todo sentido, né? Descasque mais e desembrulhe menos, que hoje é muito mais fácil Foge você do industrializado. abrir um pacotinho do que você descascar uma banana, né? Então eu gosto dessa frase e isso também me ajudou muito, rapaz. A gente já falou sobre isso, né? Nós falamos agora do coração, falamos da parte física, da obesidade, mas existe hoje um grande problema no meio empresarial, que é a doença mental, depressão, ansiedade. E isso, assim, eu sei que não é a sua especialidade, mas a conversa que a gente teve aquele dia lá no consultório, você me deixou muito claro muitas coisas. Que às vezes, até falei do médico outro que eu fui para você, que ele disse que ele só foi por meio do esporte, ele é um psiquiatra, e ele começou a ir por meio do esporte porque ele viu que muitas pessoas estavam doentes por estar tudo desregulado. O que é o teu conselho como médico, com toda a sua experiência de vida sobre isso? Com certeza, assim, ó, a gente vê quem vive num nível muito alto de estresse, vai começar, a primeira coisa, a impactar o sono, né? Sim. Tu vai dormir, tu começa a pensar em tudo que tu tem para resolver amanhã, gera aquela ansiedade, daí tu já vai ter uma dificuldade de entrar num sono, ou faz um sono picado, sono ruim. Esse nível alto de preocupação, de estresse, ele vai começando a produzir alguns hormônios no nosso corpo, a liberar alguns hormônios que são ruins em níveis mais elevados, e isso vai trazer daí impacto no corpo físico depois, né? Sim. Então ansiedade, estresse, insônia, às vezes depressão, crise de pânico, tudo isso vai acontecendo se tu vai levando a vida desse jeito, né? E aí precisa ajuda. Às vezes precisa ajuda com medicamentos, com terapia, com toda essa mudança de estilo de vida, mas tá tudo no mesmo contexto, né? A gente vê, as coisas não são isoladas, geralmente ela vem junto, o pacote, né? O cara vem com esse problema de ganho de peso, o sedentarismo, e junta todo esse pacote de saúde mental, vem junto. Que doido, rapaz. Para isso que esse tipo de conversa não tem noção quanto ajuda, sabia? Porque tem muita gente, às vezes, que tá numa bad, eu sei, por experiência vivida, que tu não consegue ver saída. Aí vem alguém, e é engraçado, as pessoas hoje não te ajudam, elas te criticam, em sua grande maioria. Né? Você tá aí com esse barrigão, você tá explodindo. Como tem as pessoas que às vezes estão nesse nível, né, de complicação, que eles vêm te ver mais magro, para de emagrecer, parece um doente. Eu não sei se tu já passou por isso, mas acontece. Então existem os dois lados, então a gente precisa buscar ajuda na fonte certa. E esse tipo de conversa, eu falo para você, que transforma muito a vida, cara. Porque tem gente que não sabe o caminho a seguir. Essa é a verdade. Não sabe que direção seguir. Quando escuta, cara, vai fazer um check-up. É tão simples. Sabe? É o princípio, né, cara? E ali a gente pode identificar uma série de fatores e que para nós é uma coisa tão simples de fazer, que é o
área de conhecimento e tal, mas que às vezes, como tu falou, o cara tá perdido, né? Ele não sabe nem por onde começar. E a gente pode dar um direcionamento, rumo cara. e a coisa ir se organizando, né? Então, o importante é ter essa iniciativa, né? No momento que tu percebe que a vida tá desregrada, tá bagunçada, a tua alimentação tá ruim, você tá sedentário, você tá dormindo mal, tá ansioso, tira um tempinho, para, né? Bota o pé no freio, às vezes deixa alguma coisa ali, protela um pouquinho, um Sim, plano, um projeto, mas te organiza a tua saúde primeiro, porque senão lá na frente vai pagar o preço, paga o né? E aí preço, tu né, cara? tem, às vezes, uma ambição de tantas coisas e não vai ter saúde para desfrutar. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Eu sei que tem momento da vida que a gente tem que investir, tem que empreender, tu vai ter que trabalhar um pouco a mais, né, para te ter um objetivo ali na frente, mas não dá para esquecer da saúde, porque aí não faz sentido, né? Exatamente. O que que adianta, né? Conquistar o mundo e não ter a saúde para sobreviver, para viver, para curtir isso que tu conquistou. E muitas vezes, mesmo não conquistando, você, além de não conquistar, você perdeu de mais valor que a sua saúde, né? Uhum. Então, isso é muito importante. E o empreendedor, ele pensa em tudo, muito menos nele. Essa é uma E grande realidade, é talvez de muito comum. 90%. É. Não sei quantos por cento das pessoas, eu vejo lá o Márcio, né, agora um grande empresário que treina com a gente, e ele disse, não, eu despertei tarde para cuidar da saúde. E coisas que a gente parece que não acontece a não ser com a gente, né? É. Então é uma coisa interessante isso. Sempre tem um momento certo. E nunca é tarde, né? Uhum. Agora já foi. Não. É Não, pior. não. É questão de minimizar dano, né? Quanto mais cedo tu começa a fazer, é mais fácil de tu corrigir uma rota. Mas nunca é tarde. Às vezes a gente vai começar no infarto. Muito paciente começa a Meu mudar de Deus do vida céu, cara. no momento do infarto. O cara vem todo errado, sofre o infarto. Vai lá, a gente vai fazer o tratamento, vai desobstruir a artéria, e a partir dali o cara pode começar. Então tu vê, nunca é tarde. Pode ser que a mudança vem lá no momento do infarto. Tem uma frase que eu gosto muito, enquanto há vida, há esperança. Uhum. Mas depois que terminou, meu filho, aí Mas já claro, era. se tu puder começar antes é Muito, melhor, né? com certeza. Eu acho que esse bate-papo, cara, ele tá sendo exatamente para isso. O cara, pelo amor de Deus, não acorda. Rapaz, eu tenho um exemplo aqui dentro da minha empresa, meu irmão. Rapaz, o quanto eu briguei com ele, agora ele despertou. Entende? Uhum. Rapaz, um menino que sempre foi um atleta, sempre foi um cara. Bom, ele lutava de altíssimo nível, né? Uhum. E simplesmente a vida doida, que não tem tempo de respirar. Porque se tu chegar aqui, meu irmão, 5 da manhã, e tu quiser sair daqui às 5 da manhã, tem coisa para você fazer. E você não fez nada. Esse que é o mais loucura, sabe, que da vida do empreendedor. Então, é exatamente isso. Mas assim, eu sei que, nossa, a gente já falou 1 hora e pouco. Mas é o seguinte, Cláudio, a sua vasta experiência foi muito boa esse bate-papo, mas uma frase que você deve ter na vida, um momento assim que você tem, para você deixar para essa galera assim como o último comentário nosso de hoje. Se você Uhum. fosse resumir nossa conversa e você fosse aconselhar um empresário, o que que você falaria para esse cara? Cara, eu acho assim, é um resumo do que a gente já falou aqui, né? A tua vida, a tua saúde é mais importante que o teu negócio. Então, por mais que você tenha foco, tenha objetivos, tenha muita ambição dentro do teu empreendedorismo, a tua saúde e a tua vida está em primeiro lugar, porque senão, né, nada faz sentido. Então, tenha cuidado, né? Tire tempo para si. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer uma atividade física. Isso não pode, né? O cara que tem capacidade de criar, empreender, crescer em tantas áreas, ele não pode não conseguir se organizar para ter a hora de cuidar de si, ter o tempo de pelo menos organizar a sua alimentação, fazer o seu check-up periódico. Então é organização, né? Tu tem que enxergar isso e se Uhum. valorizar dentro do contexto todo da tua vida. Que legal, cara. E agora imagina o Cláudio daqui 30 anos, olhando esse podcast sentado em casa. Aí você vai olhar para aquele podcast e você vai dizer o que que o Cláudio pretende ser, o que que o Cláudio pretende se enxergar daqui 30 anos. O que que você falaria para esse Cláudio daqui 30 anos, cara? Cara, sabe que eu nunca pensei nisso, mas assim, sei, daqui 30 anos eu vou ser um vovozinho lá, vou estar com meus netos, espero, né? E
aposentado, olhando isso e esperando assim, ó, tomara que muita gente tenha ouvido isso e tenha feito sentido e mudado a vida de muitos aí, mudado rota, né? O cara poder ter dado um despertar a partir dessa conversa simples que a gente teve e que muitos consigam se organizar, prevenir um monte de questão cardiovascular, ter uma qualidade de vida melhor e uma vida mais saudável. Que massa, Então, cara. muito massa, vai ficar muito feliz com isso. Que legal. E mais para finalizar, agora a última, prometo que é a última. Assim, como que é o prazer, cara, de estar numa profissão que você salva vidas? Você tem noção disso, cara? Que dentro de uma vida existe uma alma também, né? Uhum. Então, qual que é a sensação, cara? Eu fico pensando, o médico, vocês trabalham, cara, com o que há de mais precioso. Não sei se você tem noção do tamanho da sua responsabilidade, mas você mexe com aquilo que foi criado pelo divino, né? Uhum. Que é a vida. Então, e foi criado num momento maravilhoso. Então, assim, como é que é a sensação, cara? De saber que em suas mãos você está, muitas vezes, salvando, está curando, está ajudando pessoas a serem curadas. Cara, assim, não é jargão, tá? Mas, assim, é muito gratificante, sabe? A gente pode... É uma honra, assim, tu poder trabalhar numa área onde você faz a diferença na vida das pessoas, né? E eu sou cristão, eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, com a palavra de Deus, e diante disso, assim, eu enxergo dentro da minha fé e da minha crença a nossa profissão como instrumento, né? Então, a gente sabe que existe um Deus que é soberano em todas as coisas e que ele vai usar ferramentas aqui da Terra para fazer, né, a sua vontade prevalecer. Então, eu entendo que não é um mérito meu, eu não me sinto assim orgulhoso no sentido de que eu salvei uma vida de uma pessoa, mas eu fico feliz de poder fazer o meu trabalho dando o meu melhor, dentro das minhas capacidades, tendo dignidade e podendo ser instrumento, né, de Deus na vida das pessoas. Então isso é, dentro da minha fé e da minha crença, eu enxergo dessa forma. Que legal, cara. Que legal. E se percebe um brilho no teu olhar quando tu fala isso, porque isso é muito verdadeiro. E realmente é isso, você transformar vidas, né? Você salva. Rapaz, a gente tem que fazer o bem, sabe? Eu tenho comigo, independente de quem você é, faça o bem, sem olhar a quem, né? Então isso que realmente tem valor e o que realmente importa é isso. Pô, você tá teu tempo aqui, você podia estar com a tua família, mas você vir aqui compartilhar o teu tempo, que é o nosso bem mais precioso. É o tempo. Essa uma hora que tu passou, não volta mais. Mas foi muito bem utilizada, né? Exatamente é uma hora isso, que cara. valeu a pena, né? Eu podia estar fazendo descansando em casa e tal, mas assim, pensar que muitas pessoas podem ouvir essa nossa conversa e mudar uma rota na sua vida, uma pessoa que Rapaz, mudou já valeu muito essa nossa é hora aqui, muito, né? cara. É isso, né? Ajudar pessoas, cara, seja da forma que for. Mas a outra vez, eu quero te entrevistar mais uma vez, mas eu quero ouvir o empresário. Sabe, Vamos lá. assim, a gente falou do médico, a gente falou, foi um conselheiro hoje, né? Mas assim, existe um empresário aí que passa pela mesma coisa, eu não sei se você vive no outro mundo, talvez, né? Não, a gente vive no Brasil. Eu queria ouvir, porque assim, a tua história foi muito legal. No começo deixou claro que você, cara, isso me encantou. Você vinha aqui, quantos que fizeram isso? Tá noção? Quantos médicos que vieram antes de você, que viram a falta de alguém para cuidar dessa parte elétrica do coração? E garanto que só falavam mal. Não falta aqui, não tem ninguém. Você vê, falta aqui. Eu vou lá me especializar e tô voltando. Rapaz, isso não sei se tu tem noção, a grandiosidade disso, mas isso chama-se empreendedorismo, cara. Até assim, para dar mérito também, na época quando eu fui fazer cardiologia, saí daqui, fui fazer cardiologia para voltar, um colega que é cardiologista hoje, que foi meu sócio quando eu comecei aqui, hoje a gente segue em clínicas separadas, Ivan Zarto, amigo, foi meu primeiro sócio, foi um cara que também me apoiou nisso, né? Eu estava naquele momento querendo voltar a trabalhar e ele falou, não, cara, aguenta, fica mais um tempo aí, faz a tua especialização em arritmia, que não tem ninguém aqui e tal. Então, só para dar mérito aí pro amigo Ivan, que foi o cara que também me incentivou aí para... Vamos contar essa história um dia desse aí. Cara, a minha agenda é sua agenda.
A hora que você tiver, eu vou lá gravar com você. Como eu te falei antes, esse estúdio aqui é seu. O dia que tu quiser vir gravar qualquer coisa, chamar alguém pra conversar, cara, fica à vontade, só avisar nós com antecedência. Show de bola. Foi Cara, muito bom. obrigado. Rapaz, você... Valeu. Eu já era fã seu, agora virei mais fã ainda. Galera, esse foi o nosso amigo, Dr. Cláudio. Siga ele nas redes sociais, está aqui o Instagram dele. Ele não usa muitas redes sociais para fazer propaganda, porque o homem que a agenda mais cheia de Chapecó é ele. Então, assim, se tem uma coisa que ele não precisa é de cliente. Brincadeira, assim, né, cara? Mas, assim, siga ele nas redes sociais, vamos apoiar, vamos comentar aí, vamos deixar ele feliz também. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu.